Sinalização. Os sinais de trânsito classificam-se em verticais, placas, horizontais, marcas viárias, dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos, sonoros e por gestos. A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência: as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais, as indicações dos semáforos sobre os demais sinais, as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. Sinalização semafórica. A sinalização semafórica é um subsistema da sinalização viária, que se compõe de indicações luminosas acionadas alternada ou intermitentemente através de sistema elétrico-eletrônico e cuja função é controlar os deslocamentos, sendo dois grupos: sinalização semafórica de regulamentação e de advertência. A sinalização semafórica de regulamentação tem como função efetuar o controle do trânsito num cruzamento ou seção da via, através de indicações luminosas, alternando o direito de passagem dos vários fluxos de veículos e ou pedestres. Para o fluxo de veículos e na forma circular: vermelha, pare; amarela, atenção; e verde, siga. SS01. Sinalização semafórica de 3 luzes em sequência pré-estabelecida: verde, amarelo e vermelho, retornando ao verde. SS02, composto de 2 indicações luminosas, nas cores vermelha e verde, para uso exclusivo em controle de acesso restrito, tais como praças de pedágio e balsa. Composto com símbolos, que podem aparecer isolados ou integrando um semáforo de 3 ou 2 indicações luminosas. SS03, direção controlada. SS04, controle ou faixa reversível. São semáforos utilizados para controlar faixas de tráfego que têm sua circulação, mão de direção, invertida somente em determinados horários, normalmente nos horários de pico. SS05, direção livre. Para o fluxo de pedestres na forma quadrada: vermelha, pare; vermelho intermitente assinala que a fase durante a qual os pedestres podem atravessar está a ponto de terminar. Indica que os pedestres não podem começar a cruzar a via. E verde assinala que os pedestres podem atravessar. A sinalização semafórica de advertência. Com uma luz amarela, atenção, ou 2 luzes amarela, dupla atenção, cujo funcionamento é intermitente, SS10, e piscante alternado, SS9. Nas interseções, obedeça a regra de preferência. Dispositivos luminosos, DL. São dispositivos eletrônicos luminosos que permitem a variação da sinalização ou de mensagens, como por exemplo: DL01, DL02, DL03, DL04. Dispositivos de proteção contínua. São elementos colocados de forma contínua e permanente ao longo da via, feitos de material flexível ou rígido, e que têm como objetivo evitar que veículos e ou pedestres transponham determinado local. Barreiras de concreto, gradis. Dispositivos de uso temporário. São elementos diversos utilizados em situações especiais e temporárias, como obras e situações de emergência ou perigo, com o objetivo de alertar os condutores, bloquear ou canalizar o trânsito, proteger pedestres, trabalhadores, etc. DT01, cones de sinalização. DT02, cavaletes de sinalização, sentido de circulação. DT03, fita zebrada. Dispositivos de sinalização de alerta, DSA, marcação de obstáculos, recurso de sinalização destinado a alertar o condutor quanto a um possível obstáculo de dimensões significativas. Tem como objetivo melhorar a percepção do condutor, alertando quanto aos obstáculos, perigo ou mudança de alinhamento da via. DSA 01, marcador de perigo indicando que a passagem deverá ser feita pela direita. DSA 02, marcador de perigo indicando que a passagem deverá ser feita tanto pela esquerda quanto pela direita. DSA 03,
Marcador de perigo indicando que a passagem deverá ser feita pela esquerda. DSA 04. Marcador de perigo indicando que a passagem deverá ser feita tanto pela direita quanto pela esquerda. Marcação de alinhamento. Placas refletivas colocadas em série ao longo das curvas horizontais, retornos ou acessos em interseções. Dispositivos delimitadores, DD. São elementos de forma quadrada ou retangular, contendo unidades refletoras, aplicados diretamente no pavimento, sobre ou próximas às marcas longitudinais, que melhoram a percepção dos limites e divisões das vias. Sua cor e unidades refletoras são relacionadas com as da marca que acompanham. Tipos: prismas de concreto, tachões que são elementos reflectivos e melhoram a visibilidade da via, olho de gato. Sinalização vertical de regulamentação. Obrigação, restrição, proibição. Sinalização vertical de regulamentação. Placas de regulamentação. Tem como objetivo informar aos usuários das condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. O desrespeito às suas mensagens constitui infração. R1. Parada obrigatória. É a única em formato octogonal. R2. Dê a preferência. Utilizada em cruzamento perigoso com visibilidade. A parada é obrigatória se cruzar com outro veículo. R3. Sentido proibido. Assinala a proibição de se seguir em frente ou entrar na rua ou área em restrição. R4A. Proibido virar à esquerda. Proíbe a conversão ou retorno à esquerda. R4B. Proibido virar à direita. Proíbe a conversão ou retorno à direita. R5A. Proibido retornar à esquerda. Proíbe o retorno. Permite a conversão à esquerda. R5B. Proibido retornar à direita. Proíbe o retorno à direita. R6A. Proibido estacionar. Determina ao condutor a proibição do estacionamento no trecho abrangido pela restrição. R6B. Estacionamento regulamentado. Utilizado em locais que têm como regra geral a proibição. R6C. Proibido parar e estacionar. Proíbe o condutor parar, ainda que por pouco tempo, mesmo em operações de embarque e desembarque. R7. Proibido ultrapassar. Proíbe a operação de ultrapassagem no trecho regulamentado. R8A. Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita. Proíbe mudar de faixa ou pista da esquerda para a direita. R8B. Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Proíbe mudar de faixa ou pista da direita para a esquerda. R9. Proibido o trânsito de caminhões. Proíbe a entrada ou a passagem de veículos de carga na área sinalizada. R10. Proibido o trânsito de veículos automotores. Proíbe a entrada ou passagem de qualquer veículo automotor na área ou via sinalizada. R11. Proibido o trânsito de veículos de tração animal. Assinala a proibição de circulação de qualquer veículo de tração animal na área ou via sinalizada. R12. Proibido o trânsito de bicicletas. Proíbe a circulação de bicicletas na área ou via sinalizada. R13. Proibido o trânsito de tratores e máquinas de obra. Proíbe aos operadores a circulação de toda espécie de maquinário agrícola na área ou via restringida. R14. Peso bruto total máximo permitido. Determina o peso total máximo permitido a um veículo para circular na área ou via sinalizada. R15. Altura máxima permitida. Determina a altura máxima permitida aos veículos em circulação no local sinalizado. R16. Largura máxima permitida. Determina a largura máxima permitida aos veículos que circulam no local sinalizado. R17. Peso máximo permitido por eixo. Determina o peso máximo permitido por eixo dos veículos que transitam no trecho sinalizado. R18. Comprimento máximo permitido. No local, o comprimento máximo permitido é o indicado pela placa. R19. Velocidade máxima permitida. Regulamenta a velocidade em determinado trecho. R20. Proibido acionar buzina ou sinal sonoro.
Proíbe ao condutor acionar buzina ou qualquer outro tipo de sinal sonoro no lugar regulamentado. R21. Alfândega. Determina a presença de uma repartição alfandegária onde a parada é obrigatória. R22. Uso obrigatório de corrente, utilizada em vias sem pavimentação ou com ocorrência de neve. R23. Conserve-se à direita. Determina ao condutor que se mantenha à direita da pista de rolamento, deixando a faixa esquerda livre. R24A. Sentido de circulação de via, pista. Determina que o condutor obedeça ao sentido indicado. R24B. Passagem obrigatória. Determina ao condutor que existe um obstáculo, que a passagem é obrigatoriamente feita à direita do mesmo. R25A. Vire à esquerda. Assinala ao condutor a obrigatoriedade de virar à esquerda. R25B. Vire à direita. Assinala ao condutor a obrigatoriedade de virar à direita. R25C. Siga em frente ou à esquerda. Permite ao condutor os sentidos de circulação à esquerda ou em frente. R25D. Siga em frente ou à direita. Permite ao condutor os sentidos de circulação à direita ou em frente. R26. Siga em frente. Determina que o sentido de circulação é em frente. R27. Ônibus, caminhões e veículos de grande porte, mantenha à direita. Adverte o condutor de ônibus ou caminhão a obrigação de circular pela faixa mais à direita. R28. Duplo sentido de circulação. Determina ao condutor que transitava por meio de sentido único sua mudança para o regime de mão dupla. R29. Proibido o trânsito de pedestres. Proíbe a circulação de pedestres na via ou área sinalizada. R30. Pedestre, ande pela esquerda. Assinala ao pedestre a obrigatoriedade de andar pelo lado esquerdo da via. R31. Pedestre, ande pela direita. Assinala ao pedestre a obrigatoriedade de andar pelo lado direito da via. R32. Circulação exclusiva de ônibus. Indica que a via é para circulação exclusiva de ônibus. R33. Sentido de circulação na rotatória. Indica a existência à frente de sinalização obrigando a circulação rotatória. R34. Circulação exclusiva de bicicletas. Indica que a via é para circulação exclusiva de bicicletas. R35A. Ciclista. Transite à esquerda. Obriga ciclistas a permanecerem à esquerda. R35B. Ciclista. Transite à direita. Obriga ciclistas a permanecerem à direita. R36A. Ciclista à esquerda, pedestres à direita. Regulamenta que ciclistas andem pela esquerda e pedestres pela direita. R36B. Pedestres à esquerda, ciclista à direita. Regulamenta que ciclistas andem pela direita e pedestres pela esquerda. R37. Proibido o trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Proíbe ciclos motorizados. R38. Proibido o trânsito de ônibus. Proíbe circulação de ônibus. R39. Circulação exclusiva de caminhão. Regulamenta a circulação exclusiva de caminhões. R40. Trânsito proibido a carros de mão. Proibido o trânsito de carro de mão. Placas de informações complementares de regulamentação. Sendo necessário acrescentar informações complementares aos sinais de regulamentação, como período de validade, características e uso do veículo, condições de estacionamento, além de outras, deve utilizar uma placa adicional ou incorporada à placa principal, formando um só conjunto na forma retangular e com as mesmas cores da placa de regulamentação. Sinalização vertical de advertência. Tem por finalidade advertir, alertar aos usuários da via sobre uma possível situação de risco. Possuem caráter de recomendação. A1A. Curva acentuada à esquerda. Alerta ao condutor de que à frente existe uma curva acentuada à esquerda. A1B. Curva acentuada à direita. Alerta o condutor de que à frente existe uma curva acentuada à direita. A2A. Curva à esquerda. Alerta o condutor de que à frente existe uma curva à esquerda. A2B. Curva à direita.
Alerta o condutor de que à frente existe uma curva à direita. A3A. Pista sinuosa à esquerda. Adverte a existência de 3 ou mais curvas sucessivas. A3B. Pista sinuosa à direita. Adverte a existência de 3 ou mais curvas sucessivas. A4A. Curva acentuada em S à esquerda. Adverte a existência de 2 curvas sucessivas em S, a primeira é acentuada. A4B. Curva acentuada em S à direita. Adverte a existência de 2 curvas sucessivas em S, a primeira é acentuada. A5A. Curva em S à esquerda. Adverte a existência de 2 curvas suaves sucessivas em S. A5B. Curva em S à direita. Adverte a existência de 2 curvas suaves sucessivas em S. A6. Cruzamento de vias. Alerta o condutor da existência de um cruzamento adiante. A7A. Via lateral à esquerda. Atenta para a existência adiante de uma via lateral à esquerda. A7B. Via lateral à direita. Atenta para a existência diante de uma via lateral à direita. A8. Interseção em T. Alerta o condutor da existência à frente de uma interseção em T. A9. Bifurcação em Y. Adverte que a via será desmembrada em 2. A10A. Entroncamento oblíquo à esquerda. Adverte o condutor da existência diante de um entroncamento à esquerda. A10B. Entroncamento oblíquo à direita. Adverte o condutor da existência diante de um entroncamento à direita. A11A. Junções sucessivas contrárias, primeira à esquerda. Adverte ao condutor de cruzamentos próximos entre si. A11B. Junções sucessivas contrárias, primeira à direita. Adverte ao condutor de cruzamentos próximos entre si. A12. Interseção em círculo. Adverte o condutor da presença diante de uma interseção de circulação feita em rota. A13A. Confluência à esquerda. Adverte a incorporação de corrente de tráfego à esquerda. A13B. Confluência à direita. Adverte a incorporação de corrente de tráfego à direita. A14. Semáforo à frente. Alerta o condutor para a existência de um semáforo adiante. A15. Parada obrigatória à frente. Alerta o condutor para a existência adiante de uma parada obrigatória. A16. Bonde. Adverte o condutor da existência à frente de um bonde. A17. Pista irregular. Adverte a existência de trecho de via perigoso com sonorizador. A18. Saliência ou lombada. Adverte a existência de ondulação transversal. A19. Depressão. Adverte o condutor para a existência na pista de rolamento de uma depressão. A20A. Declive acentuado. Adverte o condutor de que à frente existe uma descida forte. A20B. Aclive acentuado. Adverte o condutor que à frente existe uma subida forte. A21A. Estreitamento de pista ao centro. Adverte o condutor da existência de estreitamento da pista de ambos os lados adiante. A21B. Estreitamento de pista à esquerda. Adverte o condutor da existência de estreitamento de pista à esquerda. A21C. Estreitamento de pista à direita. Adverte o condutor da existência de estreitamento de pista à direita. A21D. Alargamento de pista à esquerda. Adverte que a pista irá se alargar à esquerda. A21E. Alargamento de pista à direita. Adverte que a pista irá se alargar à direita. A22. Ponte estreita. Alerta o condutor da existência de ponte mais estreita que a pista de rolamento adiante. A23. Ponte móvel. Alerta para a existência adiante de uma ponte móvel. A24. Obras. Alerta o condutor da existência de obras no leito da via adiante. A25. Mão dupla adiante. Adverte a mudança de trecho de mão única para mão dupla. A26A. Sentido único. Alerta ao condutor da existência de uma mudança brusca de direção adiante. A26B. Sentido duplo. Alerta ao condutor da existência de uma mudança brusca de direção adiante. A27.
área de desmoronamento. Alerta ao condutor para áreas adiante sujeitas a desmoronamento. A28. Pista escorregadia. Pista escorregadia quando molhada. A29. Projeção de cascalho. Aumente a distância de segmento. A30A. Trânsito de ciclistas. Adverte a travessia de ciclistas ou possíveis ciclistas à frente. A30B. Passagem sinalizada de ciclistas. Adverte a existência de ciclovia ou ciclofaixa. A30C. Trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres. Adverte que à frente existe circulação de ciclistas e pedestres. A31. Trânsito de tratores ou maquinaria agrícola. Adverte a existência de cruzamento ou trânsito de máquinas agrícolas. A32A. Trânsito de pedestres. Alerta ao condutor para a existência de trecho adiante, onde há travessia de pedestres. A32B. Passagem sinalizada de pedestres. Adverte que à frente há uma faixa sinalizada para a passagem de pedestres. A33A. Área escolar. Alerta ao condutor para a existência de área escolar adiante. A33B. Passagem sinalizada de escolares. Alerta que à frente há uma faixa sinalizada para a passagem de escolares. A34. Crianças. Alerta para a existência de área de lazer para crianças adiante. A35. Animais. Trecho de via onde o condutor poderá deparar-se com animais. A36. Animais selvagens. Trecho com possibilidade de animais silvestres cruzando a pista. A37. Altura limitada. Trecho com restrição à altura dos veículos em circulação. A38. Largura limitada. Local onde existem restrições à largura permitida para veículos em circulação. A39. Passagem de nível sem barreira. Alerta ao condutor para a existência de cruzamento com linha férrea sem barreira de nível adiante. A40. Passagem de nível com barreira. Adverte a existência de cruzamento com linha férrea com barreira. Cancela. A41. Cruz de Santo André. Adverte cruzamento de vias com linha férrea em nível. A42A. Início de pista dupla. Início de canteiro central com pista dupla adiante. A42B. Fim de pista dupla. Fim do canteiro central com início de sentido duplo de circulação. A42C. Pista dividida. Alerta que à frente o fluxo de tráfego ainda na mesma direção será dividido. A43. Aeroporto. Campo de pouso, podendo haver aviões voando a baixa altitude. A44. Vento lateral. Condição insegura à frente, diminua a velocidade e abaixe os vidros. A45. Rua sem saída. Adverte que o trânsito é local e via não tem prosseguimento. A46. Peso bruto total limitado. Alerta o limite de peso bruto total. A47. Peso limitado por eixo. Alerta o limite de peso por eixo. A48. Comprimento limitado. Alerta sobre o comprimento limitado. Informações complementares de advertência. E C. Sendo necessário acrescentar informações complementares aos sinais de advertência, estas devem ser inscritas em placa adicional ou incorporada à placa principal, formando um só conjunto na forma retangular, admitida a exceção para a placa adicional, contendo o número de linhas férreas que cruzam a pista. As cores da placa adicional devem ser as mesmas das placas de advertência. Placas de sinalização especiais de advertência. SEA 01. Sinalização especial para faixas ou pistas exclusivas para ônibus. Sinalização especial de advertência somente para rodovias, estradas e vias de trânsito rápido. SEA 02. Controle de velocidade máxima. SEA 03. Controle de altura limitada. Placas de obras. São placas temporárias utilizadas durante o período de obras com desenho idêntico às de sinalização vertical de advertência, inclusive as especiais e de informações complementares. O que diferencia essas placas é a substituição do fundo amarelo pelo fundo laranja amarelado. Placas especiais de advertência de obras.
placas de advertência de obras. Placas educativas. Tem a função de trazer mensagens educativas para os usuários da via. Placas de identificação, indicação. Tem por finalidade identificar as vias e os locais de interesse, bem como orientar condutores de veículos quanto aos percursos, destinos, distâncias e serviços auxiliares. PI 01. Rodovias e estradas pan-americanas, em forma de brasão. PI 02. Rodovias e estradas federais. PI 03. Rodovias e estradas estaduais. PI 04. Placas de identificação de municípios. PI 05. Placas de identificação de regiões de interesse de tráfego e logradouros. A parte de cima da placa indica bairro ou avenida, rua da cidade. A parte de baixo, a região que está situado. PI 06. Placas de identificação nominal de pontes, viadutos, túneis e passarelas. PI 07. Placas de identificação quilométrica. Deve ser colocada na via no máximo de 5 em 5 quilômetros. PI 08. Placas de identificação de limite de municípios, divisa de estados, fronteira, perímetro. PI 09. Placas de pedágio. PI 10. Placas de retorno. PI 11. Placas indicativas de distância. PI 12. Placas diagramadas. Placas e serviços auxiliares. Indica aos condutores e pedestres os locais onde podem encontrar os serviços auxiliares indicados. S01. Área de estacionamento. S02. Serviço telefônico. S03. Serviço mecânico. S04. Abastecimento. S05. Pronto-socorro. S06. Terminal rodoviário. S07. Restaurante. S08. Borracheiro. S09. Hotel. S10. Área de campismo. S11. Aeroporto. S12. Transporte sobre água. S13. Terminal ferroviário. S14. Ponto de parada. S15. Informações turísticas. S16. Pedágio. Placas e atrativos turísticos. TNA. Atrativos turísticos naturais. THC. Atrativos históricos e culturais. TAD. Área para a prática de esportes. TAR. Área de recreação. TIT. Locais para atividades de interesses turísticos. TNA 01. Praia. TNA 02. Cachoeira e quedas d'água. TNA 03. Patrimônio natural. TNA 04. Estância hidromineral. THC 01. Templo. THC 02. Arquitetura histórica. THC 03. Museu. THC 04. Espaço cultural. TAD 01. Aeroclube. TAD 02. Marina. TAD 03. Área para esportes náuticos. TAR 01. Área de descanso. TAR 02. Barco de passeio. TAR 03. Parque. TIT 01. Festas populares. TIT 02. Teatro. TIT 03. Convenções. TIT 04. Artesanato. TIT 05. Zoológico. TIT 06. Planetário. TIT 07. Feira típica. TIT 08. Exposição agropecuária. TIT 09. Rodeio. TIT 10. Pavilhão de feira de exposições. Placa indicativa de sentido de atrativo turístico. Placa indicativa de distância de atrativo turístico. Sinalização horizontal. É um subsistema da sinalização viária que se utiliza de linhas, marcações, símbolos e legendas, sendo encontradas em 5 cores. Amarela. Regula fluxos de sentidos opostos e delimita os espaços proibidos para estacionamento e ou parada. Vermelha.
Delimita o espaço destinado ao deslocamento de bicicletas, ciclovias e símbolos, hospital, farmácia e cruz. Branca. Regulamenta fluxos do mesmo sentido, trechos de vias destinados ao estacionamento regulamentado de veículos, marcação de faixas de travessia de pedestres e pintura de símbolos e legendas. Azul. Símbolos em áreas especiais de estacionamento ou de parada para embarque e desembarque. Preta. Utilizada para contraste entre o pavimento e a pintura. Inscrições no pavimento, IP. Melhoram a percepção do condutor quanto às condições de operação da via, permitindo-lhe, em diversas situações, tomar a decisão correta e em tempo útil. São divididas em setas direcionais e símbolos. IP01, siga em frente. IP02, vire à esquerda. IP03, vire à direita. IP04, siga em frente ou vire à esquerda. IP05, siga em frente ou vire à direita. IP06, retorno à esquerda. IP07, retorno à direita. IP08, mudança obrigatória de faixa. IP09, movimento em curva acentuada. IP10, dê a preferência. IP11, Cruz de Santo André, linha férrea. IP12, bicicletas. IP13, serviços de saúde. IP14, deficiente físico. Marcas de canalização. Chamadas de zebrado, orientam os fluxos de tráfego na via. As marcas de cor branca direcionam fluxos de mesmo sentido e na cor amarela direcionam fluxos de sentidos opostos. São elas MC01, MC02 e MC03. Marcas de canalização, aplicação. MC04, acomodação para início de canteiro central. MC05, ordenação de movimento em retorno. MC06, proteção para áreas de estacionamento. Marcas longitudinais. Divisão de fluxos sentidos opostos, amarela. Simples contínua, proibido ultrapassar. Simples seccionada, permitido ultrapassar. Dupla contínua, proibido ultrapassar nos dois sentidos. Dupla contínua seccionada, permitido ultrapassar se a primeira faixa esquerda for seccionada. Dupla seccionada, permitido transpor, atravessar. Marcação de faixa reversível. Divisão de fluxos no mesmo sentido, branca. Simples contínua, proibido mudar de faixa. Simples seccionada, permitido mudar de faixa. Proibida a transposição de faixas entre A, B, C. Permitida a transposição de faixas entre D, E, F. Linha de bordo de mão única, com canteiro central. Linha de bordo em via de mão dupla. Marcas delimitadoras, MD. Delimitam e propiciam melhor controle das áreas onde é proibido ou regulamentado o estacionamento e a parada de veículos. De acordo com sua função, as marcas de delimitação, controle de estacionamento e parada são subdivididas nos seguintes tipos: MD01, MD02, MD03, MD04. Parada de ônibus em faixa de estacionamento. Exemplo de aplicação. MD05, parada de ônibus em faixa de trânsito. MD06, estacionamento paralelo ao meio-fio para portadores de deficiência física e serviços de saúde. MD07, estacionamento em ângulo com meio-fio para portadores de deficiência física com rampa de acesso. Marcação de cruzamento rodocicloviário, regulamento local de travessia de ciclista. Marcas transversais.
ordenam os deslocamentos frontais dos veículos e os harmonizam com os deslocamentos de outros veículos e dos pedestres, assim como informam os condutores sobre a necessidade de reduzir a velocidade, indicam travessia de pedestres e posições de parada. MT-01, linha de retenção, sinalização horizontal que regulamenta a parada obrigatória. MT-02, linha de estímulo de redução de velocidade. MT-03, linha de dê a preferência. Faixa de pedestre, MT-04, tipo zebrada. Linha de retenção, MT-05, tipo paralela, sinalização horizontal que regulamenta a parada obrigatória. MT-06, faixa de pedestre com retenção. MT-07, faixa em área de conflito. Assinala aos condutores uma área de pista em que não devem parar e estacionar. Exemplo de faixa de pedestre. Gestos do condutor. Gesto 1, dobrar à esquerda. Gesto do condutor número 2, dobrar à direita. Gesto do condutor número 3, diminuir ou parar. Gestos dos agentes de trânsito. Gesto do agente de trânsito 1, ordem de parada obrigatória para todos os veículos. Quando executada com interseções, os veículos que já se encontram nela não são obrigados a parar. Gesto 2, ordem de parada para todos os veículos que venham de direções que cortem ortogonalmente a direção indicada pelos braços estendidos, qualquer que seja o sentido de seu deslocamento. Gesto 3, ordem de parada para todos os veículos que venham em direções que cortem ortogonalmente a direção indicada pelo braço estendido, qualquer que seja o sentido de seu deslocamento. Gesto 4, ordem de diminuir a velocidade, braço estendido horizontalmente, com a palma da mão para baixo e fazendo movimentos verticais. Gesto 5, ordem de parada para os veículos aos quais a luz é dirigida, braço estendido horizontalmente, agitando uma luz vermelha para um determinado veículo. Gesto 6, ordem de seguir, braço levantado com movimento de antebraço da frente para a retaguarda e a palma da mão voltada para trás. Sinais sonoros. 1 silvo breve. Atenção, siga. 2 silvos breves. Pare. 1 silvo longo. Diminua a marcha.